palavra de Deus aqui para vocês, aqui nessa parte do mês. Casal que já ouviu um pouco da palavra de Deus aqui para vocês. Obrigada. Falar um pouco baixo aí para não eu atrapalhar ali o pessoal. Mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus diz que é ela que liberta, que cura, que sara, que transforma o ser humano. E o ser humano precisa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. O ser humano ele está vazio de Deus. O ser humano está vazio de Deus, as almas estão vazias de Deus, porque não quer ouvir nem obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que, aqui no livro de Isaías, capítulo 60, a palavra de Deus diz assim, ó. Isaías 60, a Bíblia diz assim: levanta-te e resplandece, porque já veio a tua luz, e a glória do Senhor vai se erguendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgir, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão a tua luz, e os reis aos esplendor do teu levantamento. Amém? A palavra de Deus manda aqui, está ordenando aqui, para que o ser humano venha se levantar, resplandecer. Aqui por meio de Cristo, porque essa palavra está profetizada sobre Jesus. Aqui o profeta messiânico está falando sobre Jesus, que se levantaria como a luz e resplandeceria no meio dos seres humanos. Mas a humanidade ela tem buscado tanto as trevas e tem se afastado de Deus de uma forma tremenda. Pelo Espírito Santo nós andamos pregando essa palavra por todo o Brasil. E é como se nós pregássemos para pedras, para árvores, para pessoas que não se preocupam de ouvir essa mensagem de Deus. Mas a palavra vem dizer: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai se erguendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra. Jesus profetizou e disse que o príncipe desse século cegaria o entendimento de muitos. Jesus profetizou sobre esse tempo. Ele disse que nos últimos tempos, o evangelho do reino faria comichão nos ouvidos dos seres humanos. Ele disse que nos últimos tempos, o príncipe desse século, ele cegaria praticamente toda a humanidade. E nós podemos ver que a humanidade está cega espiritualmente. O ser humano ele não se preocupa com Deus em nada. É poucos os que ouvem e prestam atenção na palavra de Deus. Isso é em todo lugar. Eu fui expulso de 8 capital brasileiro por pregar essa palavra de Deus. O ser humano ele ouve funk a noite inteira e não incomoda os seus ouvidos. O ser humano ele ouve falar em qualquer coisa, ele não se incomoda. Quando se fala em Deus, essa profecia está cumprida agora. A palavra faz comichão nos ouvidos, incomoda. O ser humano fica incomodado de ouvir a palavra de Deus. Mas não era para ser assim, viu, senhor? Era para quem se incomodar com a palavra de Deus, eram os demônios. Porque a palavra de Deus é lâmpada e ela incomoda as trevas. Mas por que o ser humano está tão incomodado com a palavra de Deus? Será que ele se tornou treva sobre a terra? A maioria se tornou sim. A maioria se tornou porque caminha com as trevas, não quer nada com a luz. Compactua com as trevas, porque Jesus disse assim, ó,
Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas achou para si a luz da vida. Quando o ser humano não tem a luz da vida, que é Jesus, as trevas automaticamente vão dominar sobre a sua vida. As trevas que eu digo é o pecado, ele dominará sobre aquela pessoa. Versículo 2, porque eis que as trevas cobriram a terra. Isso aqui é a palavra de Deus, as trevas cobriu a terra. Os seres humanos caminham de tal forma dentro das trevas que eles não se preocupam. Nós pregamos por todos os lugares, presídios, manicômios, cracolândias, prostíbulos, a mensagem de Deus, porque Jesus mandou fazer isso. E pregar o Evangelho a toda criatura. E nós podemos ver que pessoas em situação de rua, elas caminham de uma forma tão grande na cegueira, que eles caminham para a morte e não se preocupam. O ser humano ele está terrivelmente dominado pelas trevas. Em lugares como esse aqui não se pode mais pregar a palavra de Deus. Já fui proibido de pregar aqui algumas vezes, por isso que eu estou pregando aqui fora. Tem que pregar baixinho, viu, mano? É terrível, o final dos tempos chegou sobre a terra. A Bíblia diz assim, ó, Jesus disse que se levantaria nação contra nação e reino contra reino. Fogo, peste, terremoto. As pestes estão matando aí, ó. O câncer, a AIDS, coronavírus. Jesus profetizou esse tempo. Várias pestes matando a humanidade. Jesus profetizou as guerras, rumores de guerra. Nós temos 25 guerras ativas no mundo. Não é só a guerra da Ucrânia. 25 guerras matando pessoas. Nós temos guerra civil no Brasil, em alguns estados brasileiros, onde não conseguem mais se viver. As pessoas estão doando casa para morar no Rio de Janeiro. Em Natal, outro dia, queimaram praticamente todas as cidades. E o povo não se preocupa. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. O ser humano busca tudo, menos o Senhor. Porque buscar ao Senhor não é simplesmente ir no templo, não. Assistir 2 horas de culto, não. Olhar o cachorro, os levitas, 2 horas de culto. Buscar ao Senhor é você caminhar na obediência. É você ser servo de Cristo em qualquer lugar que você estiver. E fazer a obra dele, obedecendo os seus mandamentos. Porque a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem, quer dizer, eles são crentes. Só que eles não obedecem. E o servo de Cristo ele tem que obedecer a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o caminho, Jesus diz que o caminho é estreito e apertado. Diz que poucos os que entram por ele, porque tem que obedecer a Jesus. Para ser servo de Cristo tem que obedecer a Ele. Ele disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que essa, porque eu vou para o Pai. Ele disse, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Quer dizer, para você dizer que ama Jesus, você tem que guardar os mandamentos dele. E a maioria não quer guardar. A maioria do ser humano, ele ouve a palavra de Deus, ela entra num vídeo e sai do outro. É como se Deus não falasse com ele. Só que sabendo o ser humano, se não souber, fique sabendo, que há 2 reinos espirituais esperando as almas. Esperando o ser humano. 2 reinos. Um desses reinos é o céu, o outro é o inferno. O ser humano não quer mais ouvir falar sobre o inferno. Só que Jesus pregava constantemente sobre o inferno. Ele falava mais do inferno do que do céu. Alertando o povo para não querer descer para lá. Ele dizia assim, se teu olho direito te escandalizar, arranca ele e joga para longe de ti. É melhor tu ir para o céu faltando um olho do que ir para o inferno com os 2. Se teu braço direito te escandalizar, corta ele e joga para longe de ti. É melhor tu ir para o céu faltando o braço do que ir para o inferno com os 2.
O apóstolo Pedro, certa feita que Jesus estava pregando, ele foi questionar Jesus, porque os discípulos estavam indo embora. E ele disse, Senhor, a palavra é muito dura, o povo está indo embora. Jesus disse, Pedro, arruma as tuas coisas e vai com eles. Jesus não bajula ninguém para segui-lo, nem para ser salvo. A salvação é individual. Eu recebi apenas uma ordem para pregar o Evangelho de Cristo. Você crê se você quiser. Você obedece se você quiser. Você aceita Jesus se você quiser. Mas saiba, se você fizer o contrário, você será lançado no lago de fogo lá, junto com o diabo e os demônios. Não é brincadeira não. A Bíblia diz, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. A Bíblia diz que o ser humano, ele morrerá. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está escrito na palavra de Deus. O ser humano não se preocupa com o juízo de Deus, com o julgamento. Porque se preocupasse, aceitava Jesus e procurava obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que o corpo voltará para o pó de onde veio, quer dizer, o ser humano, independente de medicina, de hospitais, de médicos, de tudo, ele vai descer a sepultura. Se ele não morrer de novo, de velho, ele não está. É todo ser humano que nasceu, ele vai morrer. A Bíblia diz que o corpo descerá para o pó de onde veio. A Bíblia diz que nós carregamos o Espírito que Deus soprou nas narinas de Adão. E esse Espírito voltará para Deus que deu. Mas o ser humano também foi feito alma vivente. E Deus disse assim, todas as almas pertencem a mim, assim como a alma do Pai, também a alma do Filho. Mas a alma que pecar, essa morrerá. O ser humano não se preocupa com a morte da alma. Olha só, parece que eu estou pegando para pedra, eu não vou mentir. Eu ando pelo Espírito. Parece que as pessoas fecharam os ouvidos, endureceram os corações. Meu Deus, uma tristeza grande. Agora imagina o que Deus está achando dessa terra, dessa humanidade. Imagina o que Deus está olhando do céu e vendo os seres humanos que Ele criou para ser adorador dele, na beleza da sua santidade. Deus está irado com essa terra, senhor. Se fosse no tempo da antiga aliança, Ele já tinha mandado fogo e matado todo mundo queimou. Mas é por causa de Jesus que Ele ainda está mantendo a misericórdia dele. É por causa de Jesus. Jesus intercede por nós com o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Deus ainda tem esperança que essa humanidade se arrependa. Deus ainda tem esperança que o ser humano se arrependa, se converta, volte a Ele. Por isso que Ele coloca no nosso coração para pregar. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, será condenado. Pode o Senhor, amém? Irmão, é tempo de arrependimento. Jesus pregava arrependei-vos porque é chegar no reino do céu. Todo mundo preocupado com a morte do corpo. Mas você precisa também se preocupar com a morte da alma, que é a segunda morte. E dela ninguém escapa. Depois que você partir dessa terra, e se seu nome não estiver no julgamento lá, escrito no livro da vida, a Bíblia diz que você será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Eu vou finalizar a pregação, porque Deus me revela aqui um monte de corações endurecidos. Eu não sei se foi Ele que endureceu, porque há muitos seres humanos na terra Deus já endureceu o coração para a perdição. Há muitos seres humanos, Deus já entregou eles aos seus próprios terríveis. Está em Romanos capítulo 1. Porque trocaram a justiça pela injustiça, a verdade pela mentira, a luz pela treva. E Deus é amor, mas também não é justiça. A gente prega o Evangelho do Reino. É porque de arrependimento, correr para os pés de Jesus.
É tempo de correr para os pés de Jesus, porque isso aqui será entregue ao anticristo. Isso aqui, esse mundão aqui, será entregue à grande tribulação. E é tudo que é arrependimento. Eu não estou brincando aqui de pregar a palavra de Deus, não, viu? Estou dizendo arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus está voltando. E ele não terá um culpado por inocente. Ninguém é tirado por inocente mais. Olha os inocentes aqui, ó. Esses bebezinhos aqui que não tem entendimento. Vivem na dispensação da inocência. Mas o ser humano, Deus não tem mais ninguém por inocente, não. Tem que correr para os pés dele. Ou corre para os pés de Deus, ou no grande dia de julgamento, Jesus vai dizer para você: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu nem vos conheço. Porque hoje você despreza a palavra de Deus. Hoje você despreza o sacrifício de Jesus. Hoje você despreza a mensagem que Deus manda falar com você. No dia do julgamento, Deus vai te desprezar também. Porque ele é amor, mas ele virá como justiça. Em breve ele virá, meu Senhor, ele virá como juiz sobre toda a terra, dos vivos e dos mortos. E apartará um dos outros como pastor, aparta dos bodes as ovelhas. Então é tempo de arrependimento e correr para os pés do Senhor. João Batista pegava assim, raça de víbora, e vos ensinou a fugir da vida futura. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der do fruto será cortada e lançada no fogo. E o fogo é o inferno, não é brincadeira não. É tempo de arrependimento. A Bíblia se cumpriu todinha aqui, ó. De Gênesis ao Apocalipse. Então, esse mundo aqui não tem mais o que dar não. O anticristo vai dominar tudo aqui, ó. Então corra para a presença de Deus. Confesse, porque você não sabe quantos dias você terá sobre essa terra para se arrepender. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém, João? Receba essa palavra e se firma com Jesus, viu? Porque ele está voltando, não é brincadeira não. Amém, meu amor.